Olha, gente, agora a gente vai conversar com a veterinária Lisiane Carvalho. O assunto desta terça-feira com ela é sobre algumas doenças comuns entre os pets e os seus donos. A gente vai entender um pouco sobre essas doenças aqui, né? Saber se os sintomas também são parecidos, saber se as formas de prevenções, né? Como que funciona. Bem-vinda aqui à nossa casa, Lisiane, mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente pelo convite. Bom, tá aí. Tem gente que não se preocupa muito com a doença dos pets, né? Age ali de uma maneira meio que irresponsável. Mas a gente precisa ficar atento a essas doenças, né? Não, com certeza. E elas são bem comuns, tá? Vão desde doenças virais, doenças fúngicas, doenças verminosas, por exemplo, Entendi. que é bem comum. Né? E aí tem, no caso dos animais, assim como nós seres humanos, tem algumas vacinas, né, que ajudam na prevenção, né? Quando a gente traz um animalzinho para nossa casa, ele pode estar trazendo uma doença, né? O que a gente já pode fazer ali, principalmente quem tem criança em casa, que quer adotar, o pai, né, quer trazer um cãozinho ou um gatinho para dentro de casa, o que a gente já faz ali? Quais são as vacinas que a gente tem que verificar se aquele animalzinho já tomou? Certo. Dependendo de onde você adquiriu esse animal, se for de um canil, se for de uma ONG, é sempre se certificar de que esse animal recebeu as vacinas, que a gente chama de primovacinação, tá? Então, ver se ele tomou, dependendo da idade também, né, as vacinas contra as principais viroses, que geralmente é só entre as espécies cão ou gato, né? E a partir do 4º mês de idade do gato ou da cadela ou do cão, é que a gente tem aí as principais zoonoses que a gente tem que prevenir. E aí entra a raiva, entra a leishmaniose, entra a leptospirose, que também entra lá no protocolo primovacinal também, e os vermífugos, que são importantes também. Tá? Então, a partir de 15 dias, dependendo do vermífugo, a gente já pode estar fazendo a vermifugação desse animal. Entendi. O ideal é saber se ele já está vacinado e vermifugado para poder trazer para dentro de casa. Entendi. Vamos colocar aqui agora, a gente descobrir que doenças são essas, que algumas eu fiquei até surpreso, né? A gente começa pela leishmaniose, que é o calazar. Certo. Essa é uma doença que traz muita polêmica, né? Porque, infelizmente, a gente é muito carente de medidas públicas no controle do vetor, que é o flebótomo, tá? Então, a gente tem muitos tutores, tem muita gente que ainda acha que o cão ou o gato é o principal vilão. Mas não, tem um mosquito, que é um insetinho, na verdade ele não é um mosquito, ele é um insetinho que voa, que é o vetor da doença. Então, ele se infecta e transmite a doença pro cão, que é o que está mais suscetível ali no ambiente. Inclusive, se você me permite, a gente até conversou sobre esse assunto na semana passada com o biólogo Alessandro Menks. Ele falou o nome do mosquitinho, ele deu dicas também para você evitar esse tipo de doença na sua casa. Mas o Maranhão, ele também tem altos índices, né, de leishmaniose. Nós estamos numa área endêmica, porque a gente tem muita matéria orgânica, lixo, folhagens, né, ainda não tem um controle no saneamento básico muito efetivo, então a gente acaba tendo uma maior proliferação desse inseto, que ele se prolifera em matéria orgânica. Tá? Ele precisa do sangue do animal para poder maturar os ovos, para poder transmitir a doença. Aí essa transmissão do animalzinho pro dono, ela é feita através Também é vetorial, então precisa do mosquito. O contato direto com o cão ou com o gato infectado não vai transmitir a doença. Ela vai precisar de um vetor, então ela pode ser transmitida de cão para as pessoas através do mosquito. Tem que ter o mosquito para sugar o sangue do animal que está infectado e transmitir para a pessoa. É claro que o cão ou o gato ele pode adquirir não só pela picada do mosquito, como também transfusão sanguínea, através do coito também, então, que é a relação sexual, a maneira como o cão ou o gato pode adquirir também, além da picada do mosquito. Mas para a gente, tem que ter o mosquito, o vetor da doença, para nos picar e transmitir. Vamos para a próxima. Hoje estamos falando de doenças que humanos e os seus pets têm em comum. A gente vai para raiva.
Raiva é uma doença muito perigosa, altamente letal. Eu não e que sabia que altamente seres humanos letal. tinham raiva. Sim, e como tem. Já teve casos aqui no Maranhão, né? Recentemente teve um caso, acho que foi em 2019, em Caxias, né? Uma pessoa que foi mordida pelo cão, né, e acabou vindo a óbito, que é uma doença que infelizmente não tem cura. Ela é uma doença progressiva, aguda e progressiva. Então, o animal, a pessoa, ele tende a paralisar os músculos da laringe, os músculos respiratórios. Então, por isso que a gente diz, ele tem medo de água. Não é porque tem medo de água, é porque ele não consegue beber. Então, os músculos ficam paralisados. Entendi. E aí começa a salivar. Por isso que o sintoma da clássico raiva é a salivação. Nossa, justamente gente, então... por isso. Porque paralisa os músculos da laringe, os músculos mastigatórios, e o animal começa a salivar, a babar. E assim é com a pessoa também. Os sintomas também do animal é o mesmo sintoma da pessoa? Bem semelhante, porque ele causa uma encefalite, né, na pessoa. Então ela começa a ter alucinações, o animal da mesma forma. O animal começa a ter midríase, a pessoa também, então ela tem fotofobia, que é sensibilidade à luz, porque o olho está com a pupila altamente dilatada, né? Então acaba que ele tem medo da luz e tende a ficar num ambiente mais escuro. A mesma coisa nas pessoas. E a raiva a gente pega de onde? Tem que ter um vetor também, tá? Então, também é um inseto? Não, na verdade é um morcego, tá? É um morcego? É um morcego hematófago, que é aquele que se alimenta de sangue, tá? Então a gente precisa do morcego ou a picar, arranhadura ou mordedura de um animal que esteja infectado. Nossa, e animal adora brincar com... E ela é uma doença que atinge todos os mamíferos de uma forma geral. Então, bovinos, equinos, caprinos, todos os animais são suscetíveis, Entendi. Nós seres humanos. Então, aqueles que estão mais expostos ali ao morcego têm a tendência Entendi. a adquirir. Muito bem, vamos para mais uma aqui que também é comum entre os pets, micoses. Sim, as micoses. Então, assim, existem várias, Aquela né? que o pelo do animalzinho vai caindo e ele fica coçando. Geralmente as micoses, elas são mais circulares, tanto nas pessoas quanto nos animais. E elas causam, de fato, um prurido muito intenso naquela região. Então, há uma perda de pelos nos animais, há perda de pelos nas pessoas também. E, geralmente, essas micoses são circulares, como o micrósporo, a gente também tem um fungo que é muito importante, que é o Sporotrix schenck, tá? Que é a esporotricose, que a gente não tinha relatos aqui no Maranhão e a gente já tem visto aí alguns animais que estão apresentando esporotricose e que é altamente letal também e tem uma alta taxa de morbidade nos animais, às vezes até nas pessoas, porque elas podem atingir medula, ossos. Entendi. Tá? Então não se restringe só à pele. Entendi. Tem mais aqui no nosso telão, mais doenças aí. Leptospirose, tem mais uma? Essa é a última? Essa é a última. Certo. Leptospirose, eu não sabia que ser humano também tinha leptospirose. E como tem? Pega justamente pelo contato, principalmente de áreas alagadas, onde o rato, porque o rato ele é o portador então, a maioria da doença. Então quer dizer, Lisiane, que todas essas doenças não é culpa do animal. Não, são vetoriais. São vetoriais. Até a transmissão pro dono como ele precisa tem de um vetor. Ele tem mais contato com esses agentes, ele tem a tendência a se infectar primeiro. E aí a gente pega por consequência, porque não fez também uma limpeza ideal no ambiente. E os sintomas? Os principais sintomas, geralmente, nos animais, ela começa com 7 dias. Nas pessoas, o período incubatório pode durar um pouco mais, de 7 dias. E nas pessoas, eles têm dores musculares, que são as mialgias, né? Então, dores nas panturrilhas. Os animais também sentem dor, né? Mas o sintoma mais clássico, assim, é a icterícia, né? O animal fica totalmente amarelo por conta da inflamação que ele ocasiona lá no fígado. Entendi. Também. Então é um dos sintomas que a gente percebe com mais clareza.
Uma observação importante que eu queria que você falasse aqui, nós, né, quando sentimos, né, alguns sintomas, seja de qualquer doença, a gente consegue comunicar a outra pessoa, olha, não estou me sentindo bem, preciso de um remédio, preciso ir a um hospital. Os animais não. Os animais precisam se expressar de uma outra forma. Como que a gente consegue perceber que aquele animal ele tá diferente, que ele tá com alguma dessas suspeitas, que eu posso suspeitar de algumas dessas doenças, que comportamento aquele pet ele tem, que eu posso perceber de que ele não está bem de saúde? Geralmente, dependendo do agente, se for viral, o animal e ele não tiver a vacinação, né, no protocolo certinho, há uma das suspeitas, né, de raiva quando o animal começa a se restringir, não quer o contato, não consegue beber água. Então aí a gente pode pensar em raiva e a gente nem pode chegar perto do animal. Esse animal tem que ficar em quarentena até passar os sintomas e a maioria vem a óbito, né? Se for ocasionada pela leishmania, por exemplo, a gente vai ter inicialmente algumas descamações na pele e geralmente acomete região de pavilhão auricular, né? A gente vai ter em pontinha de rabo, nas áreas de maior atrito, que são os calos, de apoio que a gente chama. Se for uma micose, esse animal vai ter um prurido mais intenso, vai ter queda de pelos em formas circulares, em formas de placas. Né? Então, assim, de acordo com cada agente, a gente tem uma manifestação, uma falta de apetite. Tá? E aí o ideal é sempre procurar o veterinário sempre que o animal apresentou qualquer sintoma de falta de apetite, ou está mais quietinho, está febril, procure uma orientação para que esse animal tenha o diagnóstico o mais rápido possível. E fazer de tudo para não perder esse animalzinho, Com né? certeza. Lisiane, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Você já é querida de casa aqui, viu? O Instagram da Lisiane vai aparecer aqui embaixo também, gente. Linda ela, fala super bem sobre animaizinhos, né? Tá aí, @Lisiane Carvalho Vet. Lisiane Carvalho Vet. Lisi, obrigado mais uma vez. Muito viu? obrigada. Uma ótima terça para você. Para você também. Bom final de